Boa tarde, meu nome é Graziela, eu sou filha de Kazumi Neuza Conto Munhoz e de Marcos Delgado Munhoz, e sou bisneta do fundador da SEC Brasil, né? Tenho 28 anos e ingressei na Tenkyo como quarta geração. Quando ingressei de fato, foi quando eu me senti dentro da Tenkyo, foi quando eu participava de umas missas mensais na casa de divulgação em Birigui, né, que era na casa da minha Oba-chan e Ichan. E quando eu era bem pequena, eu fui convidada, né, para ir no Tsudoi, né? E no Tsudoi, né, tive o primeiro contato com Kari-san, né? Me lembro desde pequenininha e comecei a aprender um pouquinho, bem pequena ainda, aprender um pouquinho sobre a Tenkyo. Pelo menos, né, a primeira parte, né, os movimentos das mãos eu sabia, né, via todos os meses mais um pouquinho sobre os instrumentos. Em seguida eu fui avançando assim, os anos foram passando, fui convidada para ir para o Gakuseika, fui para o Gakuseika e no Gakuseika, esse período de adolescência, né, de 15 a 17 anos, eu também tive um grande prazer de ter feito muitas amizades, como você falou, só que muito além disso eu também comecei a aprender de uma forma diferente, através da maturidade, um pouco mais sobre a Tenkyo, sobre os ensinamentos, né? E foi no Gakuseika que eu aprendi de fato com o coração sobre um tema que é dedicação filial, né? Que é uma parte que me tocou muito, né? E um pouquinho das minhas palavras de hoje serão sobre dedicação filial, né? No Gakuseika, esse período foi um período próximo que eu passei o retornamento do meu Dichan, né? E esse fato foi um fato que me emociona bastante, né? Que dá saudade. Mas mexeu muito com a minha família, com todos da família, né? E a partir desse momento, eu como neta, né, sobrinha, filha, senti que ele era uma pessoa que era um pilar, era uma base de sustentação, tanto da família quanto da Tenkyo e tudo mais. E a falta dele, né, começou algumas rachaduras na família. E isso acontece, eu já vi muito em outras famílias também, né? E eu estava passando por esse momento do Gakuseika e ouvi com o coração o que é exatamente a dedicação filial, a importância, né? No módulo 2 e 3 tem algumas atividades no curso do Gakuseika que são feitas visitas para lar de idosos, né? E nós ouvimos muitas histórias de várias famílias que a gente não tem ideia de como as famílias diferentes das nossas, né? Então isso foi muito importante para mim naquela época, ainda na adolescência, a entender um pouco mais sobre o assunto, né? E ver a importância da família, o que é. Depois disso, virou uma chavinha na minha cabeça e no meu coração e comecei a me relacionar de uma forma diferente com os meus pais, muito mais próxima, muito mais respeitosa, né? Nunca tive problemas com os meus pais, eu me considero uma pessoa muito feliz, uma filha muito feliz, nunca tive uma queixa, mas entendendo o ensinamento, né? Eu passei a aproveitar muito mais todos os meus dias com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, com as minhas tias, com os meus primos, a família, né?
isso enche muito o espírito e coração para mim. Essa, desculpe, fico emocionada de falar dessa história. Então, passou-se mais alguns anos, eu fui convidada para participar do GACUSEICA, só que agora como comissão, né, de organizadores, né, de staff, e para mim foi um grande prazer, porque como esse curso fez muito bem para mim, para o meu coração, com a minha maturidade, com a minha relação com a minha família, eu fiquei muito contente em poder ajudar outros jovens, né, seja da forma que fosse, né. No meu caso, eu fui orientadora por alguns anos, muito emocionante. Quem puder ter essa oportunidade, faça, porque você ser o orientador passa por atividades e experiências muito enriquecedoras para o espírito e para a vida, né. Depois de alguns anos também fui coordenadora. Este ano e ano passado fui coordenadora de módulo. Também ajudei na estruturação do curso, né? Vi a importância disso também, né? Então, o GACUSEICA é uma coisa muito importante para mim, é um curso muito importante para mim e acredito que para todos os envolvidos também. Só que a vida não é só isso, né? A vida é todos os dias. E aí, esses ensinamentos todos fazem parte do nosso dia a dia, só que missa é só mensal, né? E então, eu tive a oportunidade de ir na missa mensal, na cerimônia mensal do Dedote o mês passado. Não tenho essa oportunidade com tanta frequência, mas mês passado eu fui. E no mês passado teve uma palestra, né, homenagem no final da missa do Daisuke Sama, né? E uma coisa que ele falou tocou muito no meu coração. Ele falou sobre apontar a seta para si mesmo, né? E o que é exatamente isso, pelo que eu entendi? Ele contou na versão dele a história de que ele é um grande fiel, né, da Tenkyo, conhece os ensinamentos, né, passa os ensinamentos, mas ele percebeu que dentro da casa dele, com as filhinhas dele, ele tinha alguns problemas, né, que as filhas dele não davam bom dia para as outras pessoas, para os outros adultos. Ele contou um pouquinho da história. E ele achava ruim com as filhas, né? Tem que dar bom dia, né? Tem que agradecer, tem que falar obrigado, né? E ele passando essa situação, acho que talvez quem for pai, eu ainda não sou mãe, mas se um dia, eu entendo que isso é uma situação comum, né? Na educação dos filhos e tudo mais, né? Principalmente filhos pequenos. Eu consegui sentir a empatia por ele, né? Só que a mensagem dele era que não era a filha exatamente que tinha que dar, que, um exemplo, a responsabilidade era dela. Ela é uma criança, né? Mas ele entendeu que apontar a seta para si mesmo é entender que eu sou o responsável e ele é responsável pelas filhas dele. Só que eu entendi, no modo geral, que eu, Graziela, sou responsável por todas as pessoas que eu me relaciono, sejam elas meus parentes, sejam elas colegas de trabalho, sejam todas as pessoas que nós temos sequer um tipo de relacionamento, né? Nós somos responsáveis pelas nossas palavras, pelos nossos atos, né? Só que nós não somos responsáveis pelo que o outro entende e pelo que o outro sente, pelo que o outro faz, né? Só que, como é uma via de mão dupla, a relação interpessoal, apontar a seta para si mesmo fez muito sentido para mim, essa interpretação, né? Então, a forma como a gente se comunica com o outro, a forma como a gente trata o outro, às vezes no correria, no cotidiano, pode parecer automático, normal, né? E aí a gente acaba reclamando do outro. O outro fez isso, o outro podia ter feito diferente. Mas e a gente? Será que a gente podia ter feito diferente? Conversado talvez de uma forma diferente? Ou não ter conversado nada, ou só ouvir,
que às vezes é isso que o outro precisa e a gente nem sabe, né? Porque todo mundo, principalmente hoje em dia, tem uma rotina muito grande, né? Isso, a tendência é cada vez isso aumentar, né? Faz parte da evolução. Então, a palestra do Daisuke Sama no mês passado conversou muito comigo sobre isso. E o que isso tem a ver com dedicação, né, filial? No mês passado, aqui, na cerimônia mensal daqui do Sei, que eu tive a oportunidade de estar aqui, e perguntei para a Vivi, né, a partir de eu ter ouvido essas palavras do tio, né, aqui no Hanashi do mês passado, eu falei, nossa, agora está sendo diferente o Hanashi no final, né? Aí a Oksana falou, né, estamos incentivando, né, as pessoas que se voluntariem para falar, né, sobre a Tenkyo aqui na frente, né, no Hanashi, que é uma forma de estimular o estudo, né? Achei genial, porque é mesmo, né? Eu fiz Tsudoi, Gakuseikai, fiz Shuyokai também, fiz o seminar Sou Yoboku, né? E, nossa, fiz tantas coisas na Tenkyo, só que, será que eu sei bem? Será que eu sei bem os ensinamentos? Será que eu pratico de verdade? Então, eu pedi a gentileza para Vivi, para que me emprestasse o livro de Vida de Oyasama, para que eu pudesse estudar um pouco mais, né, para ter algumas palavras um pouquinho mais dedicadas nesse dia de hoje, né. E aí, eu estava lendo, ainda não terminei de ler, mas eu vou terminar. E eu queria fazer uma leitura sobre a versão em português de Yorozuyo, né, só um trecho. Por que em português? Porque eu sou brasileira, nasci no Brasil, cidade de Birigui, interior de São Paulo. Eu não falo em japonês. Não sei se provavelmente não é todo mundo aqui que fala ou que entende, mas eu cresci na Tenkyo e eu percebi que eu nem sabia o significado de muitas das coisas que eu ouvia todo mês. Porque é em japonês, acabamos de participar aqui. Então eu comecei a ler com o coração, ouvir com o coração a tradução. E a primeira parte do hino do Yorozuyo está escrito assim: observando todos do mundo por todas as épocas, não encontro quem tenha entendido o meu coração. É natural que assim seja, pois nunca o expliquei. Não é sem razão que não saibam. Desta vez, eu, Deus, revelando-me diante de todos, farei-me ouvir, explicando os detalhes de tudo. Isso, né, essa primeira parte do Yorozuyo, está falando que é natural que nós não sabemos, né, os ensinamentos que Deus quer passar para a gente, né, mas que Ele vai com muita paciência, com muito amor parental, nos ensinar, né. E em japonês, né, a gente vai ter que se esforçar um pouquinho para traduzir e olha só, temos aqui uma TV que fala a parte em japonês na frente, em cima e embaixo a tradução. Só que eu gosto de cantar em japonês, né? Só que cantando em japonês eu às vezes não consigo prestar atenção na tradução. E aí eu comecei a prestar atenção na tradução e aí, finalizando, né? Eu estava lendo, né? Todo mês temos aqui essa cerimônia, nós cantamos os 12 hinos. E no hino 2, eu gostei muito do que o hino 2 estava falando. Ele fala assim, né? O iniciar da dança no ano novo, como é prazeroso. Se começarem a construção maravilhosa, como é animador. Isto nutrirá. O mundo se transformará. Seja quem for, se vier me seguindo, cortarei a raiz dos conflitos. Se salvarem os que sofrem, cortarei a raiz das moléstias. Se mantiverem o espírito determinado, será a pacificação dos locais. Este hino falou muito comigo, né? E é
o motivo de eu estar falando sobre dedicação filial, porque a gente tem, pela minha interpretação, nós temos que nos apoiar em Deus Pai, né? É o Deus Pai, né? E Ele está explicando devagarzinho para a gente, com muito amor, com muita paciência, né? E seja quem for que vier seguindo, né, ao caminho de Deus Pares, ao caminho de Oyasama, que foi a pessoa que nos trouxe os ensinamentos, que nos ensinou, né, pela linguagem, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer que os conflitos se encerrem, né? Ninguém gosta de conflitos, mas é necessário, faz parte da vida passar por eles, né? Mas a gente quer sim, para ter uma vida plena de alegria e felicidade, que se cortem a raiz dos conflitos. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Salvando os que sofrem. E como que a gente salva os que sofrem? Passando, né? Tem tantas formas de salvar os que sofrem, né? Algumas delas é fazendo serviço sagrado, algumas delas, né, é também participando das cerimônias mensais, é conversando, é ouvindo a quem precisa, né? Isso faz parte da salvação. Pelo menos ao que eu estou lendo aqui faz muito sentido isso para mim, né? E as moléstias, né, que são as doenças. As doenças são... Todo mundo sente muito, né, quando a doença é grave, é complicada. Mesmo quando não é tão grave assim, mas existe sofrimento nas doenças, né? E a gente acabou de passar agora, ontem, né, um fato atual, né? Uma grande referência brasileira acabou de retornar, Silvio Santos, né? Grande comunicador. E o Brasil inteiro está comovido com isso. Foi através de uma doença, né? E esse sofrimento está sendo nacional, né? Mas dentro da nossa família, tudo, né? Antes da gente chegar nessas situações mais graves, será que a gente não consegue fazer a diferença antes disso, né? Será que a gente não consegue salvar os que sofrem, para que a gente consiga viver a vida plena de alegria e felicidade, para que a gente consiga cortar a raiz dos conflitos, né? E a gente só consegue isso se nós mantivermos o espírito determinado. Então não é uma vez por mês, é todos os dias. E pode ser de pouquinho em pouquinho. O espírito tem que estar determinado, né? Se a gente determinar no coração, lembrar de tudo isso, né? Lembrar um pouquinho todos os dias, eu tenho certeza que a gente vai estar executando ativamente a salvação, né? E o resultado de tudo isso está na última linha. Será a pacificação dos locais. Desde que o meu Tchan retornou, a paz diminuiu na minha família, né? Entre os filhos, entre todos, né, envolvidos da família. E isso toca o meu coração, né? É um sofrimento para mim também. Vejo minha mãe sofrer, vejo meu pai sofrer, vejo meus tios sofrerem pelas rachaduras que acontecem, né, na relação familiar. Então, com todos esses ensinamentos, né, um pouquinho de cada coisa que mencionei aqui, eu gostaria de relembrar a importância dessa relação interpessoal que nós temos com as pessoas, para nós direcionarmos a seta para nós mesmos, como disse da inscrição, né? Para que a gente consiga executar a salvação aos que sofrem, né? Da forma que nós pudermos, com a oportunidade que a gente tem, com o que nós temos em mãos, ou às vezes em voz, quando a gente pode falar, né? E assim a gente vai conseguir aproveitar de todas as grandes providências divinas. Muito obrigada, né, pela oportunidade e por me ouvir atentamente.